Muito bem, meus irmãos, vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu quero falar um pouco nessa manhã. Cuidado com o nosso coração, que pode ser enganoso. Cuidado com o coração. Lembra que Deus, desde o tempo de Abraão, Deus chama Abraão. E Deus que convida ele para que ele possa sair da sua terra, e dele ele faria uma grande nação. Então Deus sempre está preocupado em fazer seu nome conhecido, para que naquele tempo, quando Deus chama Abraão, não havia ninguém representando Deus na terra. Então Deus vai lá e chama Abraão e faz dele uma grande nação, um povo escolhido dele, para que o seu nome fosse conhecido. E nós sabemos que desde o tempo que o homem pecou, veio duas sementes: a semente do mal e a semente do bem. E quando Deus fala quando o homem pecou, Deus fala que da semente da mulher Deus traria um filho, alguém que ia resgatar, e esse filho ia esmagar a cabeça de Satanás. Então nós vemos que sempre há o bem e o mal, uma luta, e nós também passamos por isso. Não há trégua dessa luta, sempre há uma guerra espiritual. Então Deus sempre promoveu um povo seu, esse povo escolhido. Então nós temos que saber que neste mundo há semente do mal e semente do bem. E que nós possamos, de fato, amados, estar vivendo, praticando o bem todo o tempo, e não se cansar de fazer o bem. Abre sua Bíblia em Gênesis. Eu quero falar um pouco sobre os desejos perigosos e também como nós devemos adorar o Senhor verdadeiramente. Vamos aprender a melhor forma certa de adorar o Senhor verdadeiramente. Porque estamos aqui hoje diante do Senhor, na mesa do Senhor, e vamos estar celebrando Santa Ceia. Então achei propício trazer essa mensagem para nossos corações, para que nós possamos estar diante do Senhor da forma que o Senhor ensina, da forma correta. Não da nossa maneira de pensar ou de fazer, mas da maneira que Deus ensina. Gênesis capítulo 4, até o versículo 7. Diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, amados, muitos desejos iniciados em nossos corações são reflexo da descendência da serpente ou da descendência da mulher. Após a queda do homem, veio essas tendências, esse desejo no coração do homem. Essa distinção entre os desejos, essa descendência, amados, são movidos pelo desejo que nasce no coração do homem. Então não dá para distinguir algo que é diferente no coração do homem pelos desejos do seu coração, porque o próprio Jesus disse que os maus desígnios começam no coração do homem. E nós sabemos o que são os maus desígnios, que são furtos, adultério, prostituição, homicídio e muitas coisas que nascem no coração do homem, é o que contamina o homem. O que contamina o homem não é o que é da fora, mas o que sai de dentro. E há daqueles que faz escolhas movidas pelos desejos perigosos. Aquelas pessoas que de fato pratica aquilo que está com vontade.
Aquela pessoa que mostra a sua hostilidade contra Deus, porque pratica e não se importa com a verdade de Deus, com o ensino de Deus, faz aquilo que tem vontade. Não é porque é fraco, porque tem vontade de fazer. Porque às vezes ele tem uma vida hostil diante de Deus. Mas há aquele que escolhe servir a Deus, que são obedientes, piedosos, que independente da circunstância que ele passa, a sua decisão, amado, é estar aos pés do Senhor. Lembramos da Maria, quando ela escolheu a boa parte, estar aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. A Maria escolheu a boa parte. Então nós precisamos saber que existe dois caminhos. Eu estava vendo um vídeo e eu vi que muitos que conhecem a Deus, diziam que criam em Deus. Havia multidões de pessoas naqueles que diziam que criam em Deus. Mas existia poucas pessoas que estavam trilhando num caminho que obedece a Deus. Os que obedecem são poucos. Os que dizem são simpatizantes, que falam que creem em Deus, tem muitos, milhares. Mas os que obedecem são poucos. Então, amados, possamos cuidar com o nosso coração, com os desejos perigosos. Caim, nós vemos no versículo 1, que coabitou o homem com a Eva, sua mulher, ele concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. O primeiro filho de Adão e Eva, Caim. Ela disse que com dificuldade o Senhor ajudou ela a adquirir este varão, por isso colocou o nome de Caim. Caim, podemos pensar, amados, que ele nasceu numa família que talvez pudesse ter revelado tudo aquilo que eles passaram no jardim do Éden. Ele nasceu nesse lar onde ouviu as histórias. Mas Caim é uma produção independente. Ele buscou seus próprios caminhos, e o Williams, um grande escritor inglês, diz sobre o homem: ao longo de existência do homem, são desempenhados vários papéis. O homem entra e sai da cena. Temos muitos papéis a interpretar ao longo da vida. E de tempo em tempo nos relacionamos com pessoas diferentes e enfrentamos situações diversas. Então, o problema, amados, é que muitas escolhas as pessoas fazem, e eu e você muitas vezes queremos nossa própria produção, a nossa própria maneira de viver. Não se importa com o que os outros pensam, é a nossa maneira de viver. Quando nós escolhemos nossa maneira de viver e queremos fazer a nossa vontade, o fim, e de muitos que fizeram isso, foi trágico. E nós vamos ver Caim, o primeiro bebê humano, o primeiro bebê ao nascer no planeta Terra. Ele ignorou o texto de Deus. Ele resolveu fazer produção independente, sendo um fiasco total. Aqui no capítulo 4 de Gênesis, 16 vezes é citado o nome de Caim. Ele era o centro do palco desse capítulo 4. Ele foi o centro do palco após a queda do homem. Então nós vamos estudar um pouco sobre Caim, quando ele buscou a produção independente. Então, amados, primeira coisa que nós devemos aprender: jamais deixe de fazer a vontade de Deus. No versículo 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Então nós vemos que Deus ordenou aos nossos ancestrais, quando fala assim: coabitou o homem com a Eva, sede fecundos. Deus autorizou o homem para que multiplicasse a terra. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. O homem se relacionou com a Eva, e aí desse relacionamento concebeu, e aí veio Caim e Abel. Isso envolve, amados, vemos que Deus permitiu esse envolvimento de intimidade entre o casal, entre o homem e a mulher, aquilo que Deus ordenou. Mesmo que o homem desobedeceu, amados, perdendo a sua verdadeira liberdade, no sentido de escolher entre o bem e o mal, quando antes de pecar, quando estava lá no jardim do Éden, o homem tinha liberdade. Ele poderia escolher
praticar o bem ou o mal. Deus deu liberdade para ele. Ele não era alguém robô. Ele poderia ter liberdade. E o homem escolheu a pecar. Então nós vemos que ele teve a liberdade, mas ele escolheu praticar o mal e se tornou escravo desse desejo pecaminoso. Deus ensina, amados, e orienta em fazer sua vontade, que é perfeita. Nós vemos que quando Caim nasceu, significa adquirir. A vida vem do Senhor com a ajuda do Senhor. Então, quando Caim nasceu, a Eva louvou o Senhor. Ela adorou o Senhor porque falou: olha Deus, o Senhor me ajudou. Porque naquele tempo, imagina, amados, era o primeiro filho. Só tinha eles. Poderemos pensar que quando nasceu Caim só tinha 3 pessoas. Não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha parteira. Não tinha ajuda para ajudar ela. Nem Adão saberia como ajudar. Mas o Senhor ajudou. Por isso que ela coloca o nome de Caim. Eu adquiri, o Senhor me ajudou. Isso que significa o nome Caim. Então nós vemos que a alegria de Eva, de ver esse fruto da união dela com Adão, iniciando uma descendência deles, que seria descendência, e vemos o princípio que Deus estabeleceu em prol das famílias, os filhos como grande dádiva que Deus abençoou. Lembre-se, amado, nossos filhos são dádiva. São presente do Senhor, são herança do Senhor. Não reclame do seu filho. Glorifique a Deus, é dádiva, é presente, é herança do Senhor. Então a Eva estava feliz, satisfeita, porque Deus deu um varão para ela. Nós vemos a parte do versículo 2, quando nasceu Abel já era diferente o significado do nome dele. O significado do nome de Abel é: a vida é breve, ou fôlego, algo perecível, é o significado de Abel. Depois do nascimento de Caim, nasce Abel, significa fôlego ou perecível. Abel viveu pouco, mas deixou grandes lições para nós. Caim lembra que a vida vem de Deus, e de Abel a vida é breve. Eles eram 2 únicos irmãos. Eles brincavam, eles cresceram juntos, eles ouviram histórias sobre Deus, sobre a criação, sobre a beleza do jardim, sobre animais, sobre a perfeição da natureza. Também deve ter ouvido, com certeza ouviu sobre a queda deles no pecado, a expulsão deles do jardim. Eles ouviram toda essa história. Eles cresceram nesse contexto, ouvindo a história dos pais. Tudo o que aconteceu no início da humanidade. Ele sabia da soberania de Deus, do poder de Deus, que Deus fez do nada. Eles ouviram essa história. Então, na soberania de Deus, amados, é escolhido entre Caim e Abel. Na soberania de Deus é escolhido quem serviria a Ele, quem buscaria a Ele. É na soberania de Deus. Nós não temos poder sobre alguém ou sobre nossos filhos. Quem que eles vão servir? Se vão servir a Deus ou vão servir ao mundo? Nós não temos esse poder. Bem que nós queríamos, nós desejamos que nossos filhos estejam na presença do Senhor, mas nós não temos esse poder. Como Adão e Eva, mesmo que eles ensinaram tudo sobre Deus, mostraram o poder de Deus, a criação perfeita de Deus, as maravilhas de Deus, eles não poderiam dominar sobre os filhos. Eles precisavam só ensinar, mostrar a grandeza de Deus. Então, nós vemos que no versículo 2, que Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador. Adão, ele se preocupa, e nós como os pais devemos se preocupar e colocar nossos filhos para trabalhar, como Adão fez. Ensinou os filhos como deveria trabalhar. Adão coloca para trabalhar, Abel foi pastor de ovelha. E interessante que Abel, ele já abre o caminho, para os posteriores grandes homens que viriam, como Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, Moisés, Davi, que foram pastores de ovelhas também. Adão ensinou o princípio estabelecido por Deus. Caim foi o lavrador, que o homem deve trabalhar para o sustento da sua família, conforme diz em Gênesis 1:29.
O trabalho, amados, não é maldição. O trabalho dignifica o homem. Então, desde o tempo antes do pecado, Adão já trabalhava. Olha a importância de trabalhar. É Deus ensinando a Adão como cuidar das plantas, cuidar dos animais, e ele tinha esse trabalho diariamente. Deus colocando ele para trabalhar, e Deus ensinou esse princípio, que o homem deve trabalhar para trazer sustento para a sua família, para a sua vida. E nós temos esse legado de trabalhar, trazer o sustento. Se nós não trabalharmos, né, seria aí como que trariam sustento. Como hoje nós vemos muitos homens marmanjos que não gostam de trabalhar mais, gostam de viver de favor, ficar pedindo. Quem trabalha no sistema social vê tantas pessoas que não gostam de trabalhar, acostumou a receber, mas não é o princípio que Deus estabeleceu. A abordagem bíblica do trabalho é que somos privilegiados a cooperar com Deus e usar nossas dádivas, usar as dádivas da sua criação para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Tudo, amado, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Esse é o ensinamento de Deus. Tudo nós fazemos é para a glória de Deus, porque nós dependemos de Deus. Não andamos independentemente como Caim, nós vamos ver que ele criou uma produção independente. Nós temos que fazer, amado, nosso trabalho como fosse para o Senhor. Você que é funcionário, faça como fosse para o Senhor. Nós que somos patrões, nós temos que cuidar dos servos, dos funcionários. E vice-versa, o funcionário também deve cuidar dos patrões, deve trabalhar com amor. Então faça como fosse para o Senhor. Mas o que trouxe a maldição não é o trabalho, é a terra que ficou amaldiçoada por causa dos abrolhos, dos espinhos e a fadiga nossa. Suor, nós temos que trabalhar com suor, a fadiga, isso que traz essa angústia no coração dos homens, essa fadiga, esse suor, esse cansaço. Nós temos que trabalhar todo dia, é por causa do pecado. O pecado manchou a humanidade. Então, não é o trabalho amaldiçoado, o que ficou amaldiçoado é a fadiga, é o suor, é o cansaço, é a terra amaldiçoada. Você precisa cuidar bem da terra. Então nós vemos os caminhos opostos entre Caim e Abel. Caim lavrador e Abel pastor de ovelhas. No versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Nós vamos ver alguns adoradores, amados, com os viés diferentes. Caim e Abel receberam desde o princípio essa faculdade de adoração, e todo ser humano, ele nasceu com essa faculdade de adoração. Muitos adoram a Deus, mas muitos também não adoram a Deus. Ele adora a si próprio, ou adora, outras coisas que não é Deus, troca o lugar de Deus. Adão e Eva pecaram. Quando eles pecaram, eles se sentiram envergonhados, eles que andavam nus. Depois que pecaram, eles ficaram envergonhados. E a Bíblia fala em Gênesis 3:21 que Deus sacrificou o animal e vestiu eles com pelo de animais. Aí está ensinando os filhos que sobre o sacrifício com derramamento de sangue. Então Adão e Eva já ensina que quando quer ofertar a Deus para que seja perdoado os seus pecados, deveria sacrificar o animal, e que deveria haver derramamento de sangue, como aconteceu com Adão e Eva. Deus teve que sacrificar o animal para encobrir as suas vergonhas, os seus pecados. Caim e Abel trouxe oferta ao Senhor, um tributo do inferior ao superior. Ele sabia, Caim e Abel sabiam que eles eram inferior e precisavam dar um tributo ao Senhor, o Deus Criador que fez o céu e a terra. Ambos foram sacerdotes, eles mesmos prepararam o seu altar, adoraram o mesmo Deus. E o que eles queriam, os dois queriam, é ser desejado, aliás, ser aceito por Deus. Isso que eles queriam, buscar isso, ser aceito por Deus.
Já pensou, você já passou na sua mente quando você está orando a Deus, falou, eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Estou um pouco distante de Deus, não estou sentindo a presença de Deus. Já passou por essa sensação, esse sentimento? Lembre-se, amado, a palavra de Deus é bem clara quando nos ensina que Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. A palavra de Deus ensina a nós nos humilharmos, nos arrependermos e confessar o nosso pecado. Se você fez isso, não tenha medo, não deixa esse sentimento, esse pecado, esse engano invadir seu coração. Então nós queremos ser aceitos por Deus, todos desejam ser aceitos por Deus como Abel e Caim. Fizeram sacrifício para ser aceito por Deus. E para sermos aceitos por Deus, é conforme Deus ensina. Então nós vamos ver algumas ações contrárias aos princípios do sacrifício. A verdadeira adoração, amado, devemos aprender com o próprio Deus. Deus ensina a verdadeira adoração. Pois somente Deus, Ele tem o poder e direito de determinar as regras para nos aproximarmos a Deus com verdadeira adoração, da forma correta. Só Deus pode determinar as regras, e Deus determinou, ensinando na sua palavra. Ele que pode determinar o verdadeiro culto, da forma que Ele ensinou. Vemos Caim que ele trouxe o fruto da terra. Os pais já deviam ter ensinado a cultuar a Deus da forma certa. Percebe que Caim, ele vem e traz o melhor, traz o fruto da terra. Não fale que é o melhor, mas ele traz o fruto da terra. Não é que é errado você trazer o fruto da terra. Não era errado, não era proibido, porque depois nós vamos ver que Deus aceitou Deuteronômio trazer o melhor fruto da terra. Então o problema não é a questão do fruto da terra. O problema é que Caim, ele agiu por conta própria. Poderia ser aceito se ele de fato viesse da forma correta que Deus ensinou, mas ele veio por conta própria, com arrogância, de forma egoísta. A sua motivação, amada, a motivação de Caim veio de forma desordenada, e sendo dominado pela sua carne. Caim, ele falha diante do Senhor, ele falha no altar, porque ele veio de forma desordenada, de forma imatura, insensível, arrogante. Ele falha no altar do Senhor. E também mais tarde ele falharia no campo, quando ele vai lá e mata Abel. Todos já conhecem a história, porque ele falhou nos princípios básicos, naquilo que Deus ensinou, ele falhou. Ao contrário de Abel, no versículo 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Abel demonstrou reverência. Ele se prostrou diante de Deus, que ele cria naquele Deus verdadeiramente, um Deus que ele cria verdadeiramente. A sua vida estava em ordem para prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Ele estava em paz com Deus. É tão bom quando nós viemos diante do Senhor e estamos em paz. É tão bom quando nós estamos em paz com Deus e nós dormimos bem, tranquilo, sem acusação, sem ninguém buzinando no seu ouvido, sem ser acusado por ninguém. Como é bom! Abel estava em paz com Deus. Ele ofereceu o melhor. Ele ofereceu as primícias do seu rebanho e gordura. Abel levou a Deus um tributo aceitável. Ele conhecia seu Deus. E fala aqui que Deus se agradou da oferta de Abel. Deus, sendo autor e dono da vida, amados, Ele tem o direito de exigir primícia. Ele tem o direito de exigir o melhor de nós. Em Provérbio fala que não devemos servir, em Jeremias, não devemos servir a Deus relaxadamente, de qualquer jeito. Abel, como o melhor adorador que pudesse ser, levou as primícias do rebanho e da gordura. E segundo um comentarista, um adorador
e sua oferta são inseparáveis. Como você vai apresentar diante de Deus com mão vazia? Você deve oferecer o melhor para Deus, seu coração, aquilo que Deus te deu, o melhor que você pode dar para Deus, dê a Deus. Não tem como separar um adorador e uma oferta, tem que andar junto, é inseparável. O Abel fez isso, ofereceu o melhor, seu coração, sua oferta, aquilo que ele tinha de melhor, ele ofereceu a Deus, e Deus agradou-se de Abel. Deus viu seu coração, e Deus faz menção dele em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais aceitável do que Caim. Deus faz menção de Abel. Pela fé, ele ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Caim Deus rejeitou. Mas Abel, ele agradou Deus e foi aceito por Deus. Amados, nós devemos estar diante do Senhor e saber que Deus nos aceita pelo seu sacrifício. Ele já fez tudo por nós. Agora o que depende de nós e procede de nós é a obediência, é ser fiel à sua palavra, é viver uma vida santa e irrepreensível até a volta do Senhor. Oferecer um sacrifício a Deus vivo, que agrada ao Senhor, como Abel fez, um sacrifício vivo. Mas nós vemos no versículo 5: ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim, uma atitude com hostilidade do ímpio Caim. Ele foi hostil, alguém que não se preocupou com Deus, não reverenciou Deus, não temeu a Deus. Deus não se agradou da oferta de Caim, porque havia um coração egoísta, rebelde, orgulhoso. E Deus que examina os nossos corações, amado, como que iria aceitar um sacrifício de um coração de Caim, que era um coração impiedoso? Como poderia Deus aceitar? Deus que sonda os nossos corações, Deus que sabe o coração de cada um de nós aqui, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe se nós de fato estamos com um coração piedoso, coração puro. Então, quando Deus não se agradou da oferta de Caim, ele se irritou. Ele ficou muito irritado, porque ele já ficou sabendo, naquele momento, que Deus se agradou da oferta de Abel, mas da sua oferta Deus não se agradou, e ele ficou irritado. Blau diz: o rompimento da fraternidade é o caminho até o assassinato. Não começa com as divisões das profissões, mas com a separação dos cultos. Amados, isso vem para nós. É difícil dentro da casa haver essa diferença. Um busca a Deus e outro não busca a Deus. Um serve a Deus e outro não serve a Deus. Um crê de uma forma e outro crê de outra forma. Como é difícil manter esse relacionamento dentro de casa. Não é fácil. Nós vemos aqui que Caim, ele não se agradou de Abel. Poderia ficar feliz por Abel, poderia se humilhar a Deus, mas ele ficou irritado. E às vezes nós também se irritamos e queremos forçar os outros a buscar Deus. Nós não temos poder sobre as pessoas. O que nós podemos fazer é orar a Deus, clamar ao Senhor, pedir misericórdia a Deus pela minha família, pela sua esposa, vice-versa, pelos filhos. Então, nós vemos que Caim ficou muito irritado. Por isso que, amado, nós temos que lembrar que a interpretação bíblica é uma só. Não tem como você crer de uma forma e outra pessoa crer de outra forma. A interpretação bíblica é uma só. Os aplicativos podem ser diferentes, mas a interpretação tem que ser fiel à interpretação. Então é necessário, amado, que o casal, a família, cultue ao Senhor de forma ordenada e de forma conjunta. Se há alguma divergência na sua casa, busque resposta na Bíblia. Clame ao Senhor e Deus poderá ajudar a trazer restauração na sua casa. Mas busque na palavra do Senhor. Não se irrite, não deixe ser dominado pela raiva, ou não deixe que o orgulho entre no coração de vocês, em nossos corações.
Caim e Abel receberam a mesma educação, mesmo ensino, mesma história, mas Caim ficou sobremaneira irritado. Talvez estaria até medo de ficar perto de Caim, que ele estava tão irritado, semblante descaído, com raiva, irado, demonstrando que Caim era do maligno, ele era do mal, e Abel era alguém que temia Deus, um homem de fé, diferente, mas Caim era um homem do mal, maligno. Hernando Dias Lopes diz assim, o seu maior inimigo é aquele que você olha no espelho, ou seja, seu maior problema não está fora de você, e sim no seu interior. Você olha para o seu espelho, você olha para o espelho e você vê quem? Vê você. Às vezes o maior inimigo é você mesmo. O que está dentro do seu coração, em nossos corações, às vezes pode ser o maior inimigo. Então, amados, que o problema começa no coração do homem, como no coração de Caim. O problema estava no coração de Caim, ele foi enganado pelos sentimentos. E isso é o perigo que acontece, e aconteceu com Caim. Caiu o semblante de Caim, caiu o semblante de Caim, ao ponto de ficar perceptível. Talvez quem olhasse para Caim, talvez Abel olhou para Caim, viu que ele estava com raiva, não aceitou, estava indignado. E nós, amados, temos que lembrar que Caim, ele não foi influenciado pelos meios que vivia. Talvez nós podemos falar que nossos filhos estão à mercê do mundo. Tem muita droga, tem muita prostituição, tem muita violência, e nós podemos pensar, olha, é perigoso, o mundo está perigoso. De fato o mundo é perigoso, e tem muitas influências que podem afetar nossos filhos e a nossa família, a minha vida, a sua vida. A influência do mundo pode afetar, mas Caim não tinha essa influência. Ele não tinha avó, não tinha tio, não tinha primo, não tinha colega, não tinha sociedade. Quem que influenciou Caim para praticar o mal? O seu coração. Ele deixou ser levado pelo seu coração, pela raiva, pela ira, pela inveja. O mal estava dentro de Caim, não estava nos meios, na sociedade, nos parentescos, estava dentro do coração de Caim. As causas, amado, dos desastres das famílias não vêm de fora, mas de dentro, porque o mal desígnio começa no coração do homem. Então nós temos que olhar para o nosso coração sempre, refletir, Deus, que é alguma coisa que não agrada ao Senhor. Eu quero te adorar, eu quero estar aqui em paz contigo, totalmente em paz. No versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Novamente, amado, Deus é um Deus misericordioso, compassivo. Deus estende as mãos para Caim, insiste com Caim. Quem sabe o Caim se arrepende? E nós vemos séries de exemplo na Bíblia, quanto Deus vem novamente atrás do povo. Quantas vezes o povo de Israel cai, ele vai lá e busca de novo, cai e vai lá novamente e restaura. Quantas vezes? Não é diferente do que aconteceu com Caim. Em 1 Samuel 15, 22 fala que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Então Deus sempre ensinou, é melhor obedecer. Não é o que você faz, é o que você é. Lembre-se disso. Deus vê o que você é, não é o que você faz. Você pode ter habilidade, você pode ter talento, você pode ter muitas coisas, mas seu coração, como você é de fato o seu coração. Então, amados, obedecer é melhor do que sacrificar. Deus exige e exigiu obediência, e existe hoje caminhos que milhares e milhares estão trilhando apenas num caminho porque é conveniente para ele, mas poucos estão trilhando no caminho da obediência. Aquelas pessoas que renunciam a si mesmo, como cantamos na cruz. Ele todo dia toma sua cruz, dia após dia, e vem até Jesus. Dia após dia ele vem até Jesus, renuncia tudo a si mesmo.
A primeira coisa da renúncia é nós mesmos, para seguir a Jesus. Deus vem ao encontro dos pecadores. Deus veio ao encontro de Caim, tentando conduzi-lo de volta ao caminho certo. O comentarista Warren Wiersbe diz: é típico de Deus dar oportunidade de lhe obedecer, e é típico dos pecadores obstinados recusar a sua ajuda graciosa. Então Deus sempre vem, e várias vezes Deus veio atrás de mim. Eu posso dizer por mim quantas vezes Deus me levantou, quantas vezes Deus me perdoou. E é típico nosso querer fazer de novo as coisas do nosso jeito. É típico. Então, amados, precisamos deixar que Deus nos conduza. Caim, amados, não amava a Deus, mas ele amava a si próprio, ao passo que Abel amava a Deus. É isso, amado, é um resultado daqueles que são salvos, um verdadeiro salvo. Ele não dá lugar à carne, mas ele é guiado pelo Espírito do Senhor. Então nós podemos pensar na nossa família que sempre dentro da casa há pessoas diferentes. E de fato, eu não penso igual a minha esposa, ela não pensa igual eu, mas o que nós precisamos andar junto é no caminho do Senhor, na mesma visão, mesma fé, mesmo amor, mesmo espírito, mas nós somos diferentes, todos aqui são diferentes. Então há pessoas diferentes, como Caim e Abel. Caim e Abel eram diferentes. A religião de Abel é verdadeira e a religião de Caim era falsa. Olha só, Deus pergunta para Caim: por que está irado? Por que descaiu o teu semblante? É porque Deus sonda os nossos corações. Deus visita o mais profundo, o mais íntimo dos nossos corações. Então nós devemos fazer como Davi em Salmo 139, versículo 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus pergunta para Deus: Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Porque todas as coisas, amados, estão nuas e patentes daquele que havemos de prestar conta. Então nada passa desapercebido a Deus. Caim poderia se arrepender, se humilhar e pedir ajuda ao Senhor. Deus oferece essa oportunidade para todos. Enquanto há vida, há esperança em pôr a ordem à sua vida pedindo ajuda. O nome de Caim que significa adquirir a Deus, mas ele não tinha intimidade com Deus. Antes ele ficou acumulando ódio no seu coração. Nós precisamos, amado, se humilhar diante de Deus, ter aquela intimidade com Deus. Deus não é um Deus distante, Deus é um Deus presente, um Deus amoroso, Pai maravilhoso. Precisamos ter essa intimidade com Deus, se aproximar de Deus como Abel. Deus se agradou de Abel. Caim não, ele era um homem arrogante, do mal. Seu coração permitiu que no seu coração acumulasse ódio, raiva, ao ponto de querer matar seu irmão. Você vê que essas situações não começou logo, só depois deu vontade de matar ele. Foi acumulando ódio, foi acumulando ira, até chegar na conclusão do ato, e o que ele fez com seu irmão. No versículo 7, Deus ensina a Caim e também ensina a nós: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se nós procedemos bem, não é certo que nós vamos se dar bem? Claro. Por mais que às vezes tem coisas que nunca está as coisas no nosso controle, lembre-se disso. Tudo está na mão de Deus. Mas se nós estivermos na obediência ao Senhor, fazendo aquilo que é certo, mesmo que as coisas em volta não acontecem da forma que a gente quer, mas lembre-se, tudo está nas mãos de Deus. Se nós procedermos bem, vamos dormir em paz. Podemos ficar tranquilos, as coisas vão fluir. Não podemos agir de outra forma. Nós oramos a Deus, depois acabamos de orar, fazemos totalmente diferente, como aconteceu com Caim.
Se procederes, como há sempre a solução em Cristo, desde que aceite a correção. Se nós aceitarmos a correção do Senhor, nós vamos ser disciplinados, mas nós vamos ser corrigidos e vamos conseguir voltar novamente aos trilhos, novamente alinhado. Mas se nós não aceitarmos a correção do Senhor, nós sempre vamos estar desalinhados, vamos estar desfinhando. Então precisamos aceitar a correção do Senhor. Deus insiste com Caim: aceite meu conselho, deixe o caminho do mal, venha no meu caminho. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Deus faz essa pergunta retórica para ele, e parece que ele não recebe resposta. Deus faz essa pergunta para nós, e Deus quer que nós respondemos com obediência, com amor, com zelo, com trabalho, com dedicação. Se nós procedermos bem, Deus quer essa resposta de nós se empenharmos, lutarmos, se esforçarmos em prol do reino de Deus. Deus quer essa resposta de nós. Até quando? Caim, ele falhou feio em ofertar ao Senhor, não por ser o fruto da terra, amados, mas ele se achou indigno diante do Senhor. Ele buscou viés diferente da forma dele, tentou adorar da sua própria maneira, e Deus vai ao encontro dele. Se proceder bem, não é certo que será aceito? Deus vai novamente atrás dele. Nós vemos, amada, a misericórdia de Deus na vida de Caim, como Deus também sempre com sua graça nos alcança diariamente, todo dia. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. É a causa de não sermos consumidos. Como Deus em nossa vida, o seu amor, sua compaixão sempre estendido em nosso favor. Então, amados, por isso que nós devemos examinar nossas vidas diariamente. Como hoje, lembrar-se do publicano, né? Deus tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou falho. Caim endureceu, ao contrário, Caim endureceu o seu coração. Ele está infeliz com o sucesso do seu irmão. Sua intenção não era de acertar, de reconciliar-se com o seu irmão ou com Deus. Não era a intenção de Caim. Ele estava mal-humorado, semblante descaído. Então nós podemos perceber na vida de Caim a malignidade que pode atuar no coração dele e também no coração do homem. O homem tem esse potencial de praticar todo tipo de mal. Hoje é o reflexo do mundo, né? Quantas pessoas violentas praticando atrocidade, aprontando diversas crueldades, tantas malignidades no coração do homem, que ele é capaz de fazer tudo sem piedade. Caim, ele deixou esse mal entrar no coração dele, foi dominado por esse mal. Uma pergunta, amado, que ficou sem resposta no versículo 7b. Se todavia procederem mal, eis que o pecado jaz à porta. Deus tentando convencer Caim, advertiu: eis que o mal, como sendo um demônio, um animal, pronto para te devorar. Paulo nos orienta, amado, em Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. Devemos haver vigilância, não deixar que o pecado nos domine, não deixar que o pecado nos escravize. Se nós deixar que o pecado nos escravize, o nosso coração nos vai conduzir a praticar todo tipo de mal. Caim não responde, porque o mal já estava determinado no seu coração. Nós sabemos que o homem, ele pode dominar o animal. Nós temos esse poder para dominar o animal, mas muitas vezes nós não conseguimos dominar o pecado que habita em nós. Lá em Romanos fala que o pecado, ele habita em nós, em nossos corações. Mas onde habitou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Então nós vemos que a graça de Jesus é sempre maior. Mas nós não podemos ser como Caim, endurecer o seu coração. Deus nos alerta: pratique o domínio próprio. E no versículo 7, parte C: o seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo. Domínio próprio, amados. Caim foi advertido que não abrisse essa porta para praticar o mal, pois avançaria rumo ao desejo desenfreado, obstinado, incontrolável e destrutivo. Ele deveria dominar esse mal que estava lhe corrompendo. É uma atitude terrível que domina muitas pessoas. Sabe o que é, amado, como Caim? A inveja. Lembra que a inveja é diferente da cobiça. Cobiça, você desejar o que é dos outros, mas muitas vezes você não faz mal para a pessoa. Você cobiça as coisas dele e assim por diante. Coisa oculta. Mas a inveja, você quer prejudicar as pessoas, quer destruir as pessoas, quer difamar as pessoas por inveja. O que aconteceu com Caim? Ao ponto de matá-lo, o seu irmão. O invejoso se alegra com a desgraça dos outros, até mesmo na morte. Aí nós lembramos do exemplo de Saul. Saul tinha inveja de Davi, ao ponto de querer matar muitas vezes ele. Várias vezes tentou matar Davi. Também como aquele irmão do filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo, não se alegrou com o irmão quando o pai fez um banquete recebendo ele com alegria. Ele ficou irado por inveja. Deus alerta, amado Caim, para que ele não possa se dominá-lo com esses desejos perigosos. Embora o ser humano, amados, eles não, sabe, no geral, não consegue ter o domínio próprio. Parece que algo dentro do sentimento domina ele. A ira ou falta de perdão domina a pessoa. No geral, quantas pessoas dominadas por um sentimento tão perigoso, tão destrutivo? Então, nessa manhã, amados, voltemos para o Senhor. Um coração puro, sincero, para nós cultuar o Senhor verdadeiramente. Para que Deus aceite nosso culto ao Senhor verdadeiramente, com um coração puro. Façamos como Abel. Deus se agradou de Abel. Porque Deus, amado, Ele, de fato, Ele se importa conosco. Ele quer que nós sejamos verdadeiros adoradores. Como Abel, Deus se agradou de Abel, porque Abel era humilde. Humilde pecador que se prostrou diante do Deus poderoso, Deus santo. Abel se prostrou diante do Senhor, com humildade, sabendo que ele era pecador. Fez uma adoração conforme Deus exige, prescreveu, e a forma como um pecador deve se chegar diante do altar do Senhor, para que seja perdoado o seu pecado. Ao contrário de Caim, estava diante do Senhor com arrogância, com sentimento faccioso, um culto desordenado, o qual Deus rejeitou. Que Deus não rejeite meu culto, seu culto ao Senhor, mas possamos estar como Abel, sabe, humildes, se prostrando diante do Senhor, um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus que glorifica, que agrada dos verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em terceiro ponto, só para finalizar, Abel tipificava o sacrifício de Cristo, já apontando para Cristo no futuro. E Caim é o melhor dos esforços humanos. Cuidemos com sentimentos perigosos.